Que bom dia, gente. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu falo sempre que me chamar, eu venho. E hoje eu reservei para a gente conversar sobre a parábola dos talentos. Vou começar lendo ela no Evangelho de Mateus, para a gente poder fazer uma reflexão. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. O que tinha recebido 2 talentos, também o que tinha recebido 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, o que tinha recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que lhe tem será retirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa é a parábola dos talentos. Em algumas versões, algumas traduções, é comum a gente ver a palavra talento sendo substituída pela palavra moeda. Mas a gente vai ver hoje que isso acaba tirando um pouco do sentido da parábola. Primeiro, quando a gente fala na parábola dos talentos, né, pensando aqui na sistemática que tem as parábolas, a gente já sabe que o Cristo, né, que Jesus adotou 2 formas de passar os seus ensinamentos. Ele fez isso de maneira direta, né, ou seja, ele simplesmente expôs aquela determinada lição. Em geral, essa forma de passar os seus ensinamentos foi a que ele utilizou com os discípulos, com aquele grupo mais restrito, e no Sermão da Montanha, né, em que ele não traz nenhuma narrativa, ele simplesmente traz ali a lição no Sermão da Montanha. Mas ele também se utiliza de uma outra forma, que são as parábolas. Então, ele constrói pequenas narrativas, sempre com elementos, né, próprios ali dos hebreus, e embute nessas parábolas um determinado ou mais de um ensinamento. Então, as parábolas, elas servem, de certa forma, para facilitar, né, para tornar mais acessível aquele ensinamento. Na parábola dos talentos, primeiro a gente precisa compreender essa palavra talento, né, para a gente saber por que o Cristo se utilizou desta palavra. O talento, para os hebreus, ele foi inicialmente uma unidade de peso. Então, como funciona para nós o quilo, né? 1 quilo, 1 tonelada. O talento também se referia a uma unidade de peso, né? Ele já era utilizado no comércio, mas para fazer referência a uma unidade de peso.
Depois, como ele já era utilizado no comércio, ele passou a ser utilizado como uma moeda mesmo, né? Então, na ideia de R$ 1, R$ 2, seria também 1 talento, 2 talentos. Por isso que algumas versões, né, de traduções substituem a palavra talento pela palavra moeda. Não perde completamente o sentido, né? E se a gente pensar hoje, né, no significado, na acepção da palavra talento, a gente vai identificar que talento é aquela aptidão para a qual a gente tem mais facilidade, né? Então, quando a gente fala, fulano tem um talento para isso, significa que ele tem mais facilidade para aquela tarefa, para aquela ação, para aquele comportamento, né? É comum a gente falar, fulano tem mais talento para lidar com dinheiro. É porque é uma pessoa que tem mais facilidade para se organizar com as finanças, né? Fulano tem talento para ensinar. É uma pessoa que tem mais facilidade para ensinar, para passar aos outros alguma coisa. Então, talento também é essa capacidade, essa aptidão que te torna melhor em alguma coisa, que traz para você uma maior facilidade naquela tarefa. E para entender a parábola dos talentos, vamos nos utilizar dessas 3 acepções, desses 3 significados. Então, vamos pensar que esse servo que vai partir em viagem é para nós o próprio Deus. Por quê? Ele é alguém que é dotado de alguma coisa, esse senhor tem os seus bens e distribui. Então, a gente pode fazer essa alusão a esse Deus que tem os seus bens e distribui, ou seja, entrega a nós esses talentos. E parte em viagem, né? O Senhor, ele não fica com os servos e ele não dá nenhuma instrução sobre como cada um deles vai administrar, né? Ele não diz que tem que multiplicar, que precisa aplicar no banco, que precisa trabalhar, que tem que devolver tanto. Esse Senhor, ele distribui os talentos e parte, né? Essa partida, essa viagem é o que dá autonomia e liberdade para que os servos se organizem com esses talentos, né? E assim é a mesma postura que Deus tem em relação a nós, né? Nós somos dotados, ou seja, nós recebemos vários talentos. Ao longo da nossa existência, a gente também vai recebendo talentos, não necessariamente de Deus, mas produto da nossa vivência, das nossas escolhas, e Deus está em viagem. Vejam, esse senhor, ele não morreu e nós temos notícia de que ele volta. Isso significa que existe apenas uma distância, né? Assim como Deus em relação a nós, né? Em relação a nós, esse senhor que parte em viagem é Deus para o qual nós temos uma distância, né? Nós estamos em uma realidade, em um plano diferente daquele em que está Deus. Não significa que esse Deus deixou de existir, que ele desapareceu, né? Mas significa que nós temos um contexto diferente. Mas logo no início da parábola, a gente tem ali a referência de que esse senhor volta para o acerto de contas. O que significa que não necessariamente a gente vai utilizar aqui aquela ideia de que Deus vai fazer o juízo final, né? Mas que nós temos uma expectativa, uma espera por esse momento. Então, chegará um momento em que nós nos encontraremos no mesmo plano em que esse Deus, que é toda a sabedoria e todo o amor. Então, essa é a primeira acepção que a gente faz. Estamos em um plano diferente de Deus, né? Estamos em contextos, em realidades diferentes. O que não significa que ele deixa de existir. Agora, quando o Senhor faz essa distribuição desses talentos, e aí, retomando aqui a ideia do que significa a palavra talento, a gente vai precisar definir que, como peso, né, como aquilo que pesa, a gente vai entender que existe uma distribuição de dificuldades, de pesos, de dores. Não exatamente no sentido de que Deus distribui dificuldades e dores, mas no sentido de que, à medida que nós vamos vivendo, fazendo escolhas, exercendo a nossa autonomia, a nossa liberdade, essas dificuldades e essas dores vão se apresentando, né? Nós não estamos num contexto de
plena felicidade, né? O próprio Cristo anuncia: a felicidade não é deste mundo, né? Porque nós precisamos entender que nessa etapa haverão dores e haverão também dificuldades, né? A gente viu aqui ele falando 55 anos de casado, é muita coisa, né? Não é 5 meses, né? Vou voltar e falar isso para o Sábio. Você está reclamando de 8, 9, pensa que ainda tem chão pela frente. Mas é claro que essa é uma história que carrega também as suas dificuldades, as suas dores, né? Então, toda a nossa vivência vai se realizar por meio dessas dificuldades e dessas dores. Então, a distribuição desses talentos nessa acepção de peso pressupõe que nós teremos dores, teremos dificuldades, teremos pesos. Né? É importante que a gente observe que quando essa distribuição é feita, a parábola faz uma ressalva, né? Que ele distribuiu 5, distribuiu 2, distribuiu 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Né? Então, esse servo que é Deus e que permite que nós enfrentemos essas dores, que nós enfrentemos essas dificuldades, ele não é um Senhor que está alheio às nossas capacidades. Mas ele conhece a capacidade que cada um de nós tem e permite que nós enfrentemos essas dificuldades e essas dores para que a gente possa crescer. Né? Então, diante dessas dificuldades, dessas dores, desses pesos que nós vamos tendo ao longo da vida, nós não podemos perder essa noção de que tudo isso está de acordo com a nossa capacidade. Ainda que em momentos de intensa dor seja mais difícil a gente ter essa noção. Né? Olha, eu acho que eu não suporto isso. Eu acho que eu não aguento essa situação. Mas lembre-se que Deus é um pai de amor. Se a gente achar que você passa por uma dor ou por uma dificuldade que você não é capaz de suportar, você está admitindo que esse Deus não é suficientemente sábio. Você está admitindo que Deus errou com você. Que ele permitiu que você enfrentasse uma dificuldade, que você enfrentasse uma dor que é superior às suas forças, que é superior às suas capacidades. Mas Deus, que é a imensa sabedoria, não erra. Então, esta dificuldade que você tem, ela está dentro das suas capacidades. Ela não está além daquilo que você é capaz de administrar, que você é capaz de suportar. Pode ser que em determinados momentos você não seja capaz de enxergar essa capacidade. Né? Naquele momento da dor intensa, você pode pensar: eu não consigo superar. Né? Mas isso significa que, na verdade, você precisa investigar, ou seja, você precisa achar aquilo que você possui para superar essa dificuldade. Né? Mais ou menos na ideia que a gente tem de músculo. Se você não exercitar um determinado músculo, ele atrofia. Né? Se você falar: eu vou ficar só sentado, não vou mais andar. Você tem a capacidade de andar, mas você pode ou perdê-la ou dificultá-la significativamente. Né? Se você passar um mês sentado, por exemplo, quando você decidir levantar e andar, você vai ter muita dificuldade para isso. Então, algumas das nossas capacidades, elas também ficam adormecidas, né? Elas também estão paradas. E quando nós a exercitamos, é difícil. Um músculo que está parado, que está atrofiado, quando ele é colocado em movimento, dói, dá trabalho, custa. Né? Então, não existe uma dor ou uma dificuldade que você não seja capaz de superar. Porque Deus, na sua imensa sabedoria, não permitiria que isso acontecesse. O que pode acontecer é que essa capacidade que você tem para superar a dificuldade, ela está atrofiada, porque ela estava parada. Vou fazer aqui um exemplo para isso ficar mais prático. Quando você perde alguém que você ama, é claro que a primeira compreensão que você tem é: eu não suporto essa dor. Ela não está no meu horizonte de capacidades. Por quê? Porque superar ou lidar com a perda de alguém não é algo que a gente faça todos os dias. Não é algo que se apresenta para nós com tanta facilidade. A gente precisa exercitar esse músculo.
né? A gente precisa torná-lo de novo, colocá-lo em movimento, né? Eu me lembro que eu tive um irmão que faleceu, ele faleceu num acidente, né? Jovem, assim, relativamente saudável, e faleceu num acidente. E quando eu recebi aquela notícia, né, que daí você precisa organizar aquelas coisas, falar para os outros, eu pensei que Deus estava sendo injusto, né? Eu falei, nossa, Deus errou. Porque ele era um homem jovem, nossa, dirigia super bem e daí faleceu num acidente. Como é que a gente ia falar isso para minha mãe? Como é que a gente ia falar isso para os filhos, né? Porque fomos eu e a minha irmã que recebemos ali a notícia inicial e precisávamos então repassar. E aí naquele momento eu tomei a decisão de que, falei, eu não vou me entregar a esse sentimento de revolta. Agora eu não sou capaz de compreender isso, mas eu vou simplesmente deixar. Eu vou sentir o que eu tenho aqui e buscar esta aptidão de superar esta dor. Porque, de fato, esse músculo estava atrofiado. Né? Não tinha uma frequência, não existe uma frequência para você perder alguém que você ama muito, que você estava acostumado, né? Tanto é que o luto não é esse processo linear, né? Quando você lida com a perda de alguém, não é que fique mais fácil ao longo do tempo, não é que passa, né? Ah, fulano morreu faz 20 anos, então passou, eu não sinto mais falta. Não é isso que acontece. O que acontece é que você exercitou a capacidade de lidar com a perda daquela pessoa e agora isso se tornou mais fácil. Mas não é que isso se tornou bom ou que deixou de ser algo que lhe causa dor, né? Imagine alguém que, por exemplo, perde o movimento das pernas. Né? Claro que quando isso está no início, né, imagine na primeira semana, né, a pessoa estava acostumada a andar e agora não anda mais. É óbvio que isso é uma dificuldade muito maior. Quando passa 30, 40 anos, não é que isso ficou bom. Agora ficou bom não andar. O que acontece é que eu desenvolvi a capacidade e a aptidão que eu tenho para lidar com essa situação. Então, quando você conhece, por exemplo, um cadeirante que está ali há 20, 30 anos, não é que ele está feliz em ter essa limitação, em ter essa dificuldade, mas é que ele se adaptou, ou seja, ele treinou as capacidades que ele já tinha para lidar com essa situação que é difícil com maior facilidade. É por isso que quando a gente vai fazer algum serviço, né? Vou dar um exemplo. Esses dias eu resolvi que eu ia colocar um papel de parede, numa parede assim desse tamanho na minha casa. E eu pensei, vou comprar um papel de parede na internet, um adesivo, você desgruda e cola. Falei, não tem como ser difícil. Né? Aí você imagina uma pessoa que é advogada e professora, quer dizer, 0 habilidades manuais. Fui colocar o papel de parede, ficou horrível. Primeiro que eu passei a manhã inteira para desgrudar e colar. Quando eu terminei de colar, para ficar ruim, tinha que melhorar um pouco. E aí eu tive que tirar, ficou horrível. E aí o meu marido achou uma pessoa lá na internet que instala, né? Comprei outro papel de parede, porque aquele ficou inutilizado. Ele chegou lá e assim, em 10 minutos, ele descolou e ficou perfeito. E aí eu falei, moço do céu, eu passei a manhã de sábado inteira, e se eu te mostrar como ficou... Você ri dele e falou assim, nossa, mas é algo tão simples. Qual é a diferença entre ele e eu? A diferença é que ele tem essa habilidade, primeiro, muito exercitada, ele faz isso, por isso se torna mais simples e mais fácil para ele. Não é que isso seja fácil, ele acha que é muito simples instalar um papel de parede, né? O médico, a dentista acha que é muito simples arrancar um dente, né? O médico acha que é muito, não, mas essa cirurgia é muito simples, né? A gente vai no médico e fala, não, essa é uma cirurgia simples. Que jeito? Como assim é uma cirurgia simples? Não é que aquilo seja fácil, é que aquilo faz parte de um músculo treinado. Né? O médico está adaptado com isso, aquele instalador de parede, ele está adaptado, ele treinou essa habilidade que ele já tinha. Né? Se você resolver treinar essa sua habilidade, isso vai ser possível para você também. É que na nossa realidade, a gente decide treinar outras habilidades e deixar algumas ali adormecidas. Né? Eu decidi deixar essa de instalar papel de parede adormecida. Né? Mas não existe essa dificuldade para a qual a gente não seja capaz de suportar. É por isso que não são raros os exemplos de pessoas que passam por uma dor intensa, né? Uma dor muito grande. A perda de um filho, uma doença que exige um tratamento muito doloroso, por exemplo. E quando a gente conhece ou conversa com essas pessoas, você tem uma noção de que, nossa, como essa pessoa é forte. Não é uma noção errada.
né? É de que, de fato, essa pessoa, a partir dessa dor, ela precisou treinar uma habilidade, treinar uma capacidade, e isso a faz mais forte, né? Mais forte do que você que acabou de perder o seu ente querido e está no início de treinar essa habilidade, né? Aquela pessoa que já perdeu o ente querido há mais tempo, que já lidou melhor com esse luto, não é que para ela foi mais fácil do que foi para você, ou que foi bom, né? Ou que agora ela acha legal ter passado por um tratamento tão doloroso. O que acontece é que, treinando essa habilidade, ela enxergou um significado para isso. E aí isso tem a ver com uma outra parte da parábola, que é dar frutos. A parábola fala que os servos receberam os talentos, alguns multiplicaram e fizeram ali, né, esse acerto de contas, outros não. O que isso significa? Né? Deus não é um contador, né? Ele não planilha aquilo que ele distribui e faz uma conta do que a gente vai ter que devolver. Né? Não é essa a lógica. Mas qual é o fruto desta dificuldade e dessa dor que você está enfrentando? É isso que Deus espera que você devolva. Então, aquela dificuldade, aquela dor, ela não pode se apresentar na sua vida e você decidir enterrá-la. O que você precisa fazer? É uma etapa, né? Isso demanda tempo e um esforço muito significativo, muito difícil, mas, primeiro, compreender a sua capacidade. Não, se este peso, se essa dor, se essa dificuldade se apresentou para mim, é porque ela está compatível, ela está condizente com a minha capacidade. E eu preciso, então, passar por um outro processo, que é descobrir e exercitar essa capacidade. Né? Pegar aquele músculo que eu tenho, que estava adormecido, que estava inativo, e trazê-lo para o movimento. Quando você faz isso, né, quando você treinou a capacidade para lidar com aquele peso, com aquela dificuldade, você precisa frutificar. Quer dizer, você precisa trazer frutos disso. Qual é o resultado? E esse fruto, ele é também individual, porque quanto mais você exercitar essa capacidade que estava adormecida, mais beneficiado você é, mas ele precisa ser também para os outros. Então, como é que esta sua dificuldade e esta sua dor é capaz de produzir frutos? Quando você, que já tem domínio daquela aptidão, daquela capacidade que estava adormecida, passa a ajudar os outros a também ter isso. É por isso que quando uma mãe ou um pai perde um filho, é difícil que pessoas que não passaram por essa mesma situação sejam compreendidas por aquele. Quando você fala assim, mas olha, eu sei que perder um ente querido é muito difícil, porque eu também perdi o meu irmão. Né? E na cabeça daquela pessoa, não necessariamente ela diga isso, mas é diferente. Né? Eu perdi um filho. Eu também passei por um tratamento difícil, mas não foi um tratamento de um câncer que vai, que volta, né? Que tem um tratamento tão doloroso. Então, quando você tem essa dor, trazer frutos, multiplicar, não significa que você vai ficar multiplicando a dor e a dificuldade. Eu vou ficar sofrendo, né? Eu vou intensificar esse sofrimento e é isso que é dar frutos. Não, mas é multiplicar a compreensão que você teve daquilo para os outros. E aí você precisa entender que você que passou por aquela dor é a pessoa mais capacitada para compreender quem está passando por ela. Às vezes, quem não passou por aquela dor não tem a mesma escuta, não tem a mesma compreensão e não é nem recebido por quem está passando pela dor. Porque a pessoa fala, é que você não entende o que eu estou passando. Né? É diferente. Então, quando nós passamos por uma dificuldade ou por um peso, né, por uma dor, além de você encontrar essa aptidão que você tem para superar isso, porque isso está de acordo com a sua capacidade de exercitá-la, você se torna a pessoa mais capaz para auxiliar uma outra pessoa. Pode ser que alguém que não passou por aquela dor tenha muito de boa vontade, tenha muito de compreensão, de paciência, e é claro que isso ajuda. Mas ainda assim, essa é uma pessoa menos capaz do que você.
Porque essa pessoa não conhece a dor que ela está querendo que o outro supere. É bem por isso que, normalmente, né, faz parte dessas terapeutas, dessas terapias mais integrais, mais complexas, a noção de grupo. Né? Por que normalmente quem está tentando superar ali o alcoolismo tem como parte do tratamento o grupo com outras pessoas que também estão superando? Né? Porque a conversa que ele tem com o médico, né, com um outro profissional da saúde, claro que isso faz parte desse tratamento também, mas é alguém que tem um conhecimento sobre aquele determinado problema, mas não tem aquela vivência. Então, existe uma distância. Quando você está num grupo de pessoas que ou já superaram o alcoolismo ou que também estão tentando superar, por que isso faz sentido? Por que isso é bom? Porque agora nós estamos compartilhando como é que a gente acha essa aptidão, como é que a gente acha essa capacidade. Se você está tentando largar o cigarro, se você está tentando emagrecer, eu quero perder alguns quilos, quero me alimentar melhor. Se você estiver próximo de pessoas que estão fazendo isso, é mais fácil. É mais fácil. Eu lembro que a minha irmã, quando ela ficou grávida, ela teve diabetes gestacional. Então, precisou cortar o açúcar. E nós morávamos perto, né? Ela morava bem perto da minha mãe, eu ainda morava com a minha mãe. E daí minha mãe falou, nós não vamos mais ter nada de doce aqui. Porque se a pessoa estiver nesse grupo de outras pessoas que também estão cortando uma coisa que comia, que gostava com frequência, é mais fácil. Não eu sei que hoje, em termos de redes sociais, a gente ouve, se você andar com essas pessoas, esse ambiente vai te fazer bem. Não é assim, né? A questão é estar com essas pessoas que também estão superando essa dificuldade, te ajuda porque elas estão exercitando a mesma capacidade que você ou já exercitaram. Né? Então faz bem para aquela pessoa que está, por exemplo, estou dando um exemplo, tentando superar o alcoolismo, conversar com alguém que também está tentando. Conversar com alguém que já conseguiu. Às vezes mais do que conversar com um profissional de saúde, conversar com um familiar. Né? O familiar dessa pessoa é alguém que ama infinitamente, né? Que quer que essa pessoa supere essa dificuldade. Mas essa pessoa está menos capacitada do que alguém que está superando a mesma dificuldade, do que alguém que já superou aquela dificuldade. Então, quando nós, nessa reflexão, compreendemos que esse talento que vai sendo distribuído, ele é também um peso, uma dificuldade, uma dor, o nosso processo deve ser esse, né? Primeiro compreender, isso está de acordo com as minhas capacidades, não é fácil, né? Não é simples, é difícil, porque esse meu músculo, ele estava parado, né? Eu não estava exercitando, né? Mas eu posso, e aí a segunda etapa então eu vou encontrar as competências, as habilidades que eu tenho para lidar com essa grande dor, e depois eu vou frutificar isso. Né? Eu vou ser instrumento, ser auxílio de outras pessoas que também estão passando por essa dor, para que elas possam encontrar essa capacidade. Né? Quando você está ensinando algo a alguém, você faz isso reduzindo as dificuldades. Né? Se você aprendeu aquilo na tentativa e erro, aí você foi vendo, daí não dava certo, daí você ajustou, leva mais tempo e é mais difícil. Né? Quando você vai ensinar, você já economiza, né? Você fala, olha, isso aqui não dá certo fazer assim, por isso, isso e isso. Então, este é o fruto, esta é a multiplicação da dor e da dificuldade. Não é que você vai ficar intensificando ou aumentando o seu sofrimento. Multiplicar este talento significa aquilo que foi positivo, aquilo que foi bom para que você lidasse com essa dor, para que você superasse essa dificuldade, precisa multiplicar no outro. Não podemos ser, né, como o servo que foi repreendido, aquele que enterrou. Aquele que primeiro fingiu que essa dificuldade não existia, não, eu não vou lidar com isso. Às vezes a gente toma essa postura. Eu sou uma pessoa muito impaciente, mas olha, a perfeição não é deste mundo, eu vou ficar com essa dificuldade aí. Quer dizer, você está enterrando ela. Não, se a impaciência é uma dificuldade para mim, eu vou enfrentá-la. Eu vou superá-la. E aí, tendo essa superação, tendo esse enfrentamento, né, que é também algo que não acontece do dia para a noite, mas que nos custa, né, nos faz também trabalhar nisso, que você frutifique para os outros e não enterre isso.
Agora, numa outra acepção, pensando então na palavra talento como moeda, né? É claro que num centro espírita, com pessoas que têm essa noção, você não compreende, não conclui que Deus está pegando dinheiros ou patrimônio ou bens financeiros e distribuindo, e daí a pessoa tem que multiplicar isso, né? Isso faz parte do Evangelho, né? Quem trouxe esse ensinamento foi o próprio Cristo. Então, com certeza não é esta a conclusão de qual a gente tira. Mas vamos interpretar que esse talento como moedas são riquezas, né? Você, por graça de Deus, ou também pelas escolhas e pelas vivências que você tem riquezas, né? E quais são essas riquezas? Primeiro, aqui na nossa realidade, as financeiras. Tá? Se você tem condições, né, você não precisa ser milionário para considerar-se rico, mas se você consegue administrar, não precisa nem pagar, mas administrar as suas contas, se você se alimenta, se você consegue suprir as suas necessidades, significa que você já tem essas riquezas. Se você tem saúde, não precisa ser saúde completa, porque também tá meio escasso essa saúde integral, né, essa 100%. Mas se você tem saúde, e indistintamente isso é uma riqueza, né? Se você tem tempo, eu tenho tempo disponível, né? Hoje eu estou numa vida mais tranquila, eu tenho mais tempo. Isso também é uma riqueza, né? E nós precisamos, como os 2 primeiros servos, multiplicar, né? De que modo? Primeiro, do ponto de vista material, do ponto de vista financeiro, você não pode ser o servo que enterra as suas riquezas, né? Ou seja, parte daquilo que é material, que é financeiro, que está com você, precisa ser multiplicado, né? Não é colocando no banco, fazendo investimento para você ganhar, nada contra isso, mas isso não é multiplicar. Multiplicar é trazer para o outro. Olha, então, parte do meu dinheiro, do meu rendimento no mês, do que eu tenho de material, será revertido em prol do outro, né? Por exemplo, com contribuição para a casa espírita que eu frequento, porque eles vão utilizar isso para a cesta básica. E aí percebe, de novo, na medida da sua capacidade. Se você tem hoje uma condição financeira que lhe permite destinar isso em grande quantidade, o faça. Se você tem uma condição financeira que permite destinar isso em pequena quantidade, o faça também, né? Não nos apeguemos nos 5 talentos, nos 2 talentos ou no 1 talento, porque nós vimos que isso é indiferente. O servo que tinha 2 talentos e que devolveu mais 2 teve exatamente o mesmo tratamento daquele servo que recebeu 5 e devolveu 10. Porque nós não estamos falando da quantidade, nós estamos falando do empenho. E o empenho foi o mesmo, né? Na parábola dos trabalhadores da última hora, o que a gente tem ao final? Os trabalhadores que estavam lá no início do dia e os trabalhadores que estavam ao final do dia tiveram a mesma recompensa, né? O mesmo retorno. Por quê? Porque nós estamos falando do empenho. Então, não é diferente, eu tenho uma grande condição financeira, então parte dos meus rendimentos eu financio isso, não é esse o ponto, né? Mas dentro do que eu tenho de riqueza, eu vou frutificar, eu vou multiplicar, né? Pode ser que não seja essa a sua circunstância, eu não tenho dinheiro para ajudar as pessoas que estão precisando, mesmo que eu saiba que muitas pessoas precisam. Tudo bem, que outra riqueza você tem? Eu tenho saúde. Bom, então parte da sua saúde, que é uma riqueza, precisa ser multiplicada, colocada a serviço do outro. Se você tem tempo, parte do seu tempo, que é uma riqueza, precisa ser colocada a serviço do outro. Se você tem paciência, eu sou uma pessoa mais paciente, mais compreensiva. Isso precisa ser colocado a serviço do outro. Você não pode enterrar. Eu tenho saúde, então eu estou vivendo muito bem, obrigada, sem precisar fazer nenhum grande tratamento médico, né? Que bom, mas isso significa que você está enterrando.
né, que você está colocando no buraco, e daí depois você vai dizer para Deus, olha, eu respeitei muito o corpo que você me deu porque vivi de maneira saudável. Tá, mas aí você está me devolvendo só o que eu te entreguei? Nós vimos que esse servo, ele é repreendido. Então, dessa sua saúde, multiplicar, que é o que Deus espera de cada um de nós, é colocar isso a serviço do outro. E assim como todos nós temos dores e dificuldades, todos nós temos riquezas. A nossa grande dificuldade é que, às vezes, a gente desloca um pouco o nosso olhar, né? Às vezes, a gente está olhando para as riquezas que o outro tem, né? Ah, eu não sou uma pessoa que, nesse momento, está saudável. E aí, eu estou olhando para o outro que tem essa riqueza da saúde, né? Não porque você não quer que ele seja saudável, não é isso, mas porque você queria que essa fosse a riqueza que estivesse com você, né? Tudo bem, isso faz parte da natureza humana. Às vezes eu estou olhando para as riquezas que eu gostaria de ter, que não são as que eu tenho, né? Tudo bem, isso também faz parte da natureza humana. O que a gente não pode é deixar que esse olhar que está no outro, que está naquilo que a gente queria ter, faça com que a gente não olhe para o que a gente tem. Então, tudo bem que você queira ter saúde se você não tem hoje, mas quais são, ou qual é as outras riquezas que você tem? Porque com certeza você tem. Ou você acha que Deus se esqueceu de você. Ai, Deus me distribuiu só dificuldades, só dores. Não. Existem algumas riquezas e que talvez estejam esquecidas, adormecidas. Não é que elas não existem, é que talvez você não esteja enxergando ou dando a elas o valor que elas efetivamente têm. Também é comum que em momentos de dificuldade a gente possa perceber essas riquezas. Olha, quando eu estava numa situação de saúde muito difícil, o que obviamente me trouxe dor, me trouxe dificuldade, eu pude perceber o amparo que a minha família me deu. Mas veja, a sua família já estava ali. Não foi no momento que você teve uma grande doença que brotou um pai, uma mãe, um irmão, um marido, os filhos. Eles já estavam todos ali. O que não estava acontecendo? Você não estava enxergando isso como uma riqueza. Olha, eu me lembro que eu fui fazer uma cirurgia, né? E daí tive uma reação alérgica aos anestésicos, deu tudo errado, e eu fiquei um tempo entubada. E desse tempo que eu fiquei entubada, ali os dias finais eu já estava consciente, já estava acordada, mas ainda entubada. E aí eu lembro que eu vi as pessoas ali, né, na UTI andando, a equipe, né, outros pacientes que estavam ali, mas não estavam entubados. E cada vez que eu via alguém tomando uma água, eu falava, meu Deus, que maravilhoso que é tomar água. Porque você tá ali entubado, não come, não bebe nada, né, pela boca e fica ressecado, né? É um tubo que tá ali, então você tá sempre com aquela sensação de sede. Não é sede, porque você tá sendo hidratado, mas é aquela sensação. E aí eu pensava, nossa, quando tirar esse tubo, que eu tomar um copo de água, nossa, daí eu vou me lembrar, ou eu vou dar a isso o valor adequado, né? Porque isso é tão comum na nossa vida que vai passando despercebido, né? E às vezes a gente precisa canalizar o nosso olhar para isso, né? Quais são as riquezas que estão fazendo parte do modo como eu estou vivendo, mas que talvez por elas serem tão intensas, tão corriqueiras, né, em tão grande quantidade, eu estou ignorando. O fato de que, por exemplo, hoje você acordou, está aqui, né, alguém trouxe você ou você veio sozinho. Quer dizer, você tem a liberdade de, num domingo de manhã, decidir o que você quer fazer, escolher onde você quer estar, né? Ou vamos supor que você não queria estar aqui, eu vim porque o fulano veio, daí eu vim fazer companhia, né? É uma riqueza que alguém queira estar com você, né? Vamos comigo lá no centro? Aí você fala, nossa, queria ficar em casa sem fazer nada. Aí essa pessoa te arrastou para ir, né? Não queria estar no centro, não acho legal. Pode ser que você não enxergue isso como uma riqueza, mas ter alguém que quer a sua companhia é. Imagine que você não tivesse isso. Ninguém quer ficar perto de mim. Obviamente isso seria uma dor. Né? O fato de que eu quis ir no centro e daí você teve condição de vir porque alguém te trouxe, porque você mora perto e daí é mais fácil para você vir. Né? Poderia não ter um centro espírita perto da sua casa. Alguém me trouxe. Poderia não ter alguém que tivesse essa possibilidade. Então, às vezes, não é que a gente não tenha essas riquezas.
essas coisas que são boas. Mas é que talvez elas estão tão presentes, elas estão tão ali, que a gente não está ajustando a nossa lente para enxergá-las. E aí, dentro da natureza humana, em que nós somos ignorantes, nós somos ingratos, nós somos egoístas, talvez a gente precise treinar o nosso olhar. Né? Então, quando você tiver um dia recheado de problemas, sabe aquele dia que você fala, meu Deus, hoje eu não devia ter levantado da cama. Levantou um problema, aí saiu do quarto outro. Faça o exercício de, eu vou identificar aqui uma riqueza neste dia. Uma riqueza. Qual é o grande benefício, ou a grande facilidade, ou uma grande vantagem que eu tive nesse dia? Né? Esses tempos, né, eu falo que agora que tá calor, eu falo, nossa gente, graças a Deus o calor tá voltando, porque quem tem criança, esses tempos de frio, de chuva, é todo mundo doente, né? Aí quando você tem 3, é um atrás do outro. Eu falo que eu ainda estou agradecendo porque poderia ser os 3 juntos, um atrás do outro. Aí eu lembro que teve uma semana que eu fui segunda-feira no pronto-socorro com um, aí na quarta-feira eu fui com o outro, aí na quinta-feira eu fui com o outro. A equipe já era a mesma equipe da segunda já tinha mudado o plantão, estava na quarta. E aí eu falei assim, nossa, que bom, né? Que bom que eu moro perto de um hospital, de uma clínica, porque tem gente que não tem isso como benefício, né? É óbvio que estar com a criança doente, seja uma doença grave ou uma doença pequena, não importa, isso é uma dificuldade, isso é uma dor, né? Mas me lembrar que, olha, eu sou uma pessoa que mora perto de um hospital, uma clínica, ou seja, essa saúde, né, esse tratamento está acessível do ponto de vista físico. É fácil para mim chegar lá. Nem todo mundo tem essa riqueza. Né? Tem gente que mora em locais afastados e vai precisar esperar segunda, terça-feira, vir o carro da saúde, passar um parente que tem carro, que tenha tempo de levar. Né? Percebe que isso é uma dificuldade? Né? E aí, é claro, quando você está ali no hospital, que você está vendo as outras mães que estão com outras crianças, você pensa, meu problema é bem pequeno, né? Eu fui com meu filho que estava todo congestionado, gritado e tudo. E aí, quando a gente estava esperando, chegou a mãe lá com um menino também da mesma idade dele. Assim, não perguntei, mas tamaninho ali próximo, né? Que sofreu um acidente em casa e cortou, né? Cortou a ponta assim dos 3 dedinhos, né? Cortou mesmo. Ela chegou lá com as pontinhas assim do dedo para ver se dava para fazer alguma coisa. E aí eu lembro que eu falei, meu Deus, que grave, que dor, que dificuldade, né? E aí você passa a compreender também que talvez uma gripe, uma sinusite, tudo é menor, né? Quer dizer, eu poderia ter. Não no sentido de que o seu problema ou a sua dor você deva desconsiderar. Né? Porque senão também a gente cai naquilo de sempre tem alguém que tem um problema maior. Né? Não é esse o ponto. Mas é que talvez você, mesmo diante deste problema, tenha algo para agradecer. Né? Saiu lá do pronto-socorro, passou numa farmácia, comprou o remédio e levou para casa. É uma grande riqueza. Né? Quantas são as pessoas que passam ali, daí tem um diagnóstico, tem ali um tratamento, e não pode comprar o remédio. Né? Remédio barato, remédio caro, né? No meu caso era remédio barato, eu podia comprar. Mas existem remédios que são doses, que são milhões. E aí? Então, que a gente possa treinar, ajustar essa nossa lente para enxergar essas riquezas. Né? Olha, hoje eu tive um dia péssimo. Né? Nossa, meu trabalho foi horrível. Mas eu ainda tenho um trabalho. Né? Ali no final do mês, no começo do mês, vou ter uma renda que daí paga as minhas contas, né? Não que você tenha que se contentar com isso, que você, não, eu quero mudar de trabalho, que bom, né? Que bom que você também busca algo melhor, mas que mesmo essa nossa busca por aquilo que é bom, mesmo essa nossa compreensão sobre a nossa dor, sobre a nossa dificuldade, não tire de nós essa lente que enxerga aquilo que nós temos de bom. Tá? E às vezes a gente precisa treinar isso, às vezes a gente precisa chegar no final do dia e falar, olha, hoje eu vou achar alguma riqueza, alguma coisa boa que eu tive. Né? Treine isso, porque às vezes vai passando. Né? E lembre-se de frutificar. Como é que essa riqueza que está em você, que te faz bem, serve aos outros? Porque não dá para enterrar. Né? E também que essa distribuição de talentos sirva na acepção que a gente tem hoje. Né? Quando a gente fala um talento, uma aptidão para fazer algo com mais facilidade. Né? Primeiro, reconheça quais são, então, esses seus talentos e multiplique-os. Se você é uma pessoa que tem mais facilidade para ouvir o outro,
Coloque isso a serviço. Eu sou uma pessoa que, nossa, eu sou muito organizada, né? Então, coloque isso a serviço dos outros. Quais são os seus talentos? Eu sou uma pessoa que tem facilidade com questões financeiras. E como é que isso reverbera, como é que isso multiplica na vida dos outros? Eu estou fazendo um trabalho lá no centro espírita e daí a parte do financeiro eu ajudo, eu cuido, eu auxilio, porque eu tenho facilidade com isso. Então, a distribuição desses talentos também acontece, né? Então, você precisa primeiro conhecer quais são as aptidões que você possui, que tornam você melhor naquela determinada coisa, que dão a você mais facilidade para isso, e como é que você coloca isso a serviço dos outros, porque multiplicar tem a ver com sair da sua esfera, quer dizer, sair do seu buraco, e reverberar na vida dos outros, né? Se você tem um talento, isso faz muito bem para você e isso fica com você, você é esse servo que está lá devolvendo um talento. Porque, vejam, na parábola dos talentos não tem o servo que perdeu. Olha, você tinha um talento e você não colocou ele a serviço dos outros e você também ignorou ele. Né? Você não fez uso dele, ou você ainda piorou essa sua capacidade. A parábola nem sequer trata desse, porque esse a gente já sabe que é reprovado. Mas se você conservou o seu talento apenas para você e para a sua vida, você continua sendo esse servo mau, esse servo negligente que está chegando para o Senhor e devolvendo. E percebam que não necessariamente esse servo ele é ruim. Porque o que ele dá como justificativa ali no acerto de contas, o que ele vai falar não é assim, olha, eu não quis dividir esse talento com ninguém, então eu enterrei e agora eu estou te devolvendo e isso é justo. Não, o que ele diz é, eu tive medo. Eu tive medo de perder este talento, porque eu sei que o Senhor é rigoroso e então eu enterrei. Às vezes nós estamos nesta mesma situação. Você tem medo de colocar o seu talento a serviço do outro e perder e diminuir, né? E achar que você não vai mais poder aproveitá-lo. Quando, na verdade, é isso que o torna frutos. Então, que a gente também possa treinar essa nossa reflexão de que se eu tenho esse talento, se isso é fruto, né, da distribuição divina, eu não preciso ter medo de perder. Se Deus me nutriu, né, me capacitou para isso, é porque eu preciso dar frutos. Porque em muitas situações a gente tem medo. A gente está ali, né, pensando ali no talento como moedas, né? A gente está ali com as nossas contas equilibradas e fala, eu preciso guardar dinheiro para amanhã porque eu tenho medo do futuro, de como vão ser o dia de amanhã, de como vai ser as coisas. Então, eu não preciso pegar isso aqui e destinar para caridade. Hoje eu tenho tempo, mas eu não vou me dedicar a um trabalho de caridade, porque daí vai que amanhã eu não consigo ir, vai que amanhã eu não tenho tempo. Então, mas esse amanhã é uma grande projeção sua, né? Hoje você tem tempo de estar lá naquele tipo de trabalho, vá. Se amanhã você também tiver tempo, que bom, melhor. Né? Se você não tiver, hoje você já fez. Hoje você multiplicou. Porque às vezes a gente tem a noção de que só faz sentido para você na projeção da vida. Se eu não puder a vida inteira fazer esse trabalho de caridade, hoje eu também não posso. Mas talvez você só possa hoje. Talvez amanhã realmente você não tenha tempo disponível para um trabalho de caridade. Talvez amanhã realmente a sua situação financeira não permita que você contribua financeiramente com aquilo, mas hoje é possível. Né? Talvez amanhã você não tenha a paciência, a compreensão que você tem hoje. Hoje você está num dia bom, está paciente. Frutifique isso na vida do outro. Mas é que daí também o fulano toda vez vai me procurar para contar os problemas dele. Daí quando você não tiver isso para oferecer, não ofereça, mas hoje você tem. Porque lembrem-se da alusão ao músculo. Quanto mais você exercitar, mais fácil é. Né? Eu vejo isso. O Pedro, que é o meu de 1 ano e meio, ele começou a andar por volta de 1 ano e 1 mês. E aí, quando ele começava a andar, eu falava, gente do céu, né? Só se escorava, toda hora caía. Né? Daí hoje ele tem 1 ano e meio e ele nem anda mais, ele só corre. E aí você pensa, nossa, como ficou rápido essa aptidão para ele, né? E você, para andar adulto, você nem pensa mais, né? Se você tem essa capacidade, levanta e anda, isso nem te
tira, nem te faz organizar, não nada, isso é muito natural para você. Por quê? Qual é a diferença entre eu e ele? Exercitou. Né? A minha de 6 meses começou a comer, nossa, vai comer um pedacinho assim de mamão, meu Deus. Né? 1 ano para comer, metade daquilo cuspiu, o resto tá na roupa, né? Porque essa aptidão para ela tá muito difícil. Né? Faz 6 meses que ela tá se alimentando fora do corpo da mãe, era só líquido, daí agora, nossa, tem que mamar, daí tem azedo, daí tem gelado, daí tem doce. Ela vai precisar treinar essa habilidade para chegar daqui a pouco e falar, não, senta, come e tá tudo bem. Então, às vezes, aquilo que a gente acha que nós vamos perder quando a gente oferece para o outro, na verdade, nós vamos exercitar, vamos maximizar isso e daí vai ficar ainda mais fácil. Então, que a gente possa sair daqui hoje com esse olhar, né? Vamos olhar para as nossas dificuldades e para as nossas dores à luz da parábola dos talentos e enxergar a nossa capacidade, né? Essas dores foram distribuídas na medida da nossa capacidade. E às vezes eu só preciso me lembrar disso, né? Investigar essa aptidão e treiná-la, porque ela está ali adormecida, né? Ela estava ali quietinha. E agora eu vou precisar exercitar. Né? Que a parábola dos talentos nos auxilia a isso. Vamos lembrar das nossas dores e das nossas dificuldades à luz da nossa capacidade. Que a gente não perca também de vista, né? Que a gente ajuste as nossas lentes para enxergar as nossas riquezas. Porque elas também são distribuídas. Tem gente que tem bastante, tem gente que tem pouco, não interessa. Todos têm. Né? Então, que a gente possa ajustar e perceber e observar as nossas riquezas. Né? Que a gente possa multiplicar essas nossas riquezas e esses nossos talentos. Que a gente não tenha a postura de eu vou enterrar e devolver isso depois, né? Não, eu vou multiplicar. E a parábola se encerra. Aquele que mais tem, mais será dado. Ou seja, quanto mais eu exercitar esses meus talentos, mais eles se potencializam. Né? Quanto mais eu multiplicar essas riquezas, mais elas existem também. Né? Para a gente também não perder isso de vista. Acho que é isso. Eu faço a prece final? Primeiro faz o passo, né? Eu sempre esqueço. Então, a gente vai agora para o passo, depois a gente volta e faz a